Está começando Direto ao Ponto, um programa de perguntas e respostas. Direto ao Ponto, a sua dúvida analisada de forma lógica e equilibrada. Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Alô amigos, aqui estamos para conhecer as respostas que você procura perante as dúvidas e conflitos apresentados pela vida na visão filosófica, científica e religiosa do Espiritismo. Indo direto ao ponto, vamos à primeira pergunta do programa de hoje. Comportamentos humanos se assemelham, por vezes, aos instintos dos animais. Este, por outro lado, em certas ocasiões, demonstram mais inteligências que alguns seres humanos. Afinal, como o Espiritismo vê essa questão do instinto e da inteligência? Qual a diferença entre o instinto e a inteligência? Onde termina um e começa outro? O instinto é uma inteligência rudimentar? Ou então uma faculdade distinta, um atributo exclusivo da matéria? O instinto é a força oculta que leva os seres orgânicos a atos espontâneos e involuntários, visando a sua conservação. Nos atos instintivos não existe nem reflexão, nem combinação, nem premeditação. É assim que a planta procura o ar, volta-se para a luz, encaminha suas raízes para a água e a terra nutritiva. Que a flor se abre e se fecha alternativamente conforme a necessidade. Que as plantas trepadeiras se enroscam em volta do apoio ou se penduram com suas gavinhas. É pelo instinto que os animais são advertidos de que lhes seja útil ou nocivo. Que eles se dirigem conforme as estações para os climas propícios. Que eles constroem sem lições preliminares com maior ou menor arte, de acordo com a espécie, seus ninhos macios e abrigos para a sua prole. Engenhos para pegarem armadilhas à presa com a qual se nutrem. Que manejam com destreza as armas ofensivas e defensivas de que são dotados. Que os sexos se reaproximam. Que a mãe esconde seus filhotes e que estes procurem o seio materno. Entre os homens, o instinto o domina exclusivamente no começo da vida. É por instinto que a criança faz seus primeiros movimentos. Que se agarram à nutrição, que gritam para exprimir seus desejos. Que imita o som da voz. Que se ensaia a fala e a caminhar. Entre os adultos mesmo, certos atos são instintivos. Tais são os movimentos espontâneos para se aparar de um risco. Para se livrar de um perigo. Para se manter em equilíbrio. Tais são ainda a piscadela das pálpebras para moderar a claridade da luz. A abertura instintiva da boca para respirar. A inteligência se revela por atos voluntários, refletidos, premeditados. Combinados conforme a oportunidade das circunstâncias. É incontestavelmente um atributo exclusivo da alma. Todo ato maquinal é instintivo. O que denota a reflexão e a combinação e a inteligência. Um é livre, a outra não o é. O instinto é um guia seguro que não se engana nunca. A inteligência, por sua vez, por ser livre, está sujeita a erros. Se o ato instintivo não tem o caráter do ato inteligente, ele revela, entretanto, uma causa inteligente essencialmente previdente. Admitindo-se que o instinto tem sua fonte na matéria, torna-se preciso admitir que a matéria seja inteligente. Mais seguramente inteligente até a previdente que a alma, já que o instinto não se engana. Ao passo que a inteligência se engana. Se considera o instinto como uma inteligência rudimentar, como se quer que seja, em certos casos, superior à inteligência racional? Que lhe dá a possibilidade de executar coisas que ele próprio não pode produzir? Se ele é um atributo de um princípio espiritual especial, o que causa este princípio?
Depois que o instinto se apaga, esse princípio seria, pois, destruído? Seus animais só são dotados de instinto, seu porvir fica sem resultante. Seus sofrimentos não têm nenhuma compensação. Não seria conforme nem a justiça nem a bondade de Deus. Conforme um outro sistema, o instinto e a inteligência teriam um só e mesmo princípio. Chegado a um certo grau de desenvolvimento, este princípio, que à primeira vista teria apenas as qualidades do instinto, experimentaria uma transformação que lhe daria as da inteligência livre. Receberia, numa palavra, o que se convencionou chamar de fagulha divina. Esta transformação não seria súbita, mas gradual. De tal sorte que durante um certo período estaria misturado das duas aptidões. A primeira diminuindo à medida que a segunda aumentasse. Esta teoria, por mais racional que seja, não resolve todas as dificuldades da questão. Para reencontrar as causas, é preciso estudar os efeitos, e pela natureza dos efeitos, pode-se concluir a natureza da causa. Observando-se os efeitos do instinto, distingue-se, a princípio, uma unidade de uma vista e de conjunto. Uma segurança de resultados que não existe mais desde que o instinto é trocado pela inteligência livre. O instinto maternal, o mais nobre de todos, que o materialismo rebaixa ao nível das forças atrativas da matéria, encontra-se relevado e enobrecido. Em razão das suas consequências, não seria preciso que fosse liberado às eventualidades caprichosas da inteligência e do livre-arbítrio. Pelo órgão da mãe, Deus, Ele mesmo, vela sobre os nascituros. Esta teoria não destrói de nenhuma maneira o papel dos espíritos protetores, cujo concurso é um fato obtido e provado pela experiência. Mas é de notar que a ação desses aí é essencialmente individual, que se modifica conforme as qualidades próprias do protetor e do protegido. E que em nenhuma parte não tem a uniformidade e a generalidade do instinto. Deus, em sua sabedoria, conduz Ele próprio os cegos. Mas Ele confia a inteligência livres a sorte de conduzir os que enxergam, a fim de deixar para cada um a responsabilidade de seus atos. A missão dos espíritos protetores é um dever que eles aceitam voluntariamente. E que é para eles um meio de adiantamento segundo a maneira pela qual eles realizam. O instinto, segundo o guia e as paixões, a mola das almas no primeiro período do seu desenvolvimento, confunde-se algumas vezes com seus efeitos. E, sobretudo, na linguagem humana, que não se presta sempre suficientemente à expressão de todos os matizes. Há, entretanto, entre esses dois princípios, diferenças que se tornam essenciais considerar. O instinto é um guia seguro, sempre bom. A seu tempo, torna-se inútil, mas jamais nocivo. Ele se debilita pela predominância da inteligência. As paixões nas primeiras idades da alma têm tal coisa de comum com o instinto que os seres aí são solicitados por uma força igualmente inconsciente. Elas nascem mais particularmente das necessidades do corpo e têm mais que o instinto como o organismo. O que as distingue, sobretudo do instinto, é que são individuais e não produzem, como este último, efeitos gerais e uniformes. Vê-se-os, ao contrário, variar de intensidade e de natureza, conforme os indivíduos. São úteis como estimulante, até a eclosão do senso moral que, de um ser passivo, faz um ser racional. Neste momento, elas se tornam não mais somente inúteis, mas nocivas ao adiantamento do espírito, pois retardam a desmaterialização. Elas se debilitam com o desenvolvimento da razão. O homem que só agisse constantemente por instinto poderia ser muito bom, mas deixaria dormir sua inteligência. Seria como o menino que não deixasse os limitadores e não saberiam se servir dos seus membros. O que não domina suas paixões pode ser muito inteligente, mas ao mesmo tempo muito mau. O instinto se aniquila por si mesmo. As paixões não se dominam senão pelo esforço da vontade. Todos os homens têm passado pela fieira das paixões.
os que não as tenham, mas que não sejam por natureza nem orgulhosos, nem ambiciosos, nem egoístas, nem rancorosos, nem vingativos, nem cruéis, nem coléricos, nem sensuais, que fazem o bem sem esforços, sem premeditação, e, por assim dizer, involuntariamente. é que progrediram na sequência de suas existências anteriores. É injustiça quando se diz que eles têm menos mérito por fazer o bem do que os que tenham que lutar contra suas tendências. Para eles, a vitória é alcançada. Para os outros ainda não o é, e quando o for, serão como os outros. A seu turno farão o bem sem nele pensar. Como crianças que leem correntemente sem mais ter necessidade de soletrar. São como dois males, pois um está curado e cheio de força. Enquanto que o outro está ainda em convalescência e hesita em caminhar. São, enfim, como dois corredores onde um está mais próximo da meta que o outro. Estamos apresentando Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. O Espiritismo condena a riqueza? A riqueza se tornaria um obstáculo absoluto à salvação daqueles que a possuem, se interpretarmos ao pé da letra certas palavras de Jesus e não procuramos entender o seu sentido. Deus, que a distribuiu, teria colocado nas mãos de alguns um meio inevitável de perdição. Pensamento que contraria a razão. A riqueza é, sem dúvida, uma prova bastante arriscada. Mais perigosa do que a miséria em virtude das excitações, das tentações que oferece e da fascinação que exerce. É o supremo excitante do orgulho, do egoísmo e da vida sensual. É o laço mais forte que prende o homem à terra. E desvia seus pensamentos do céu. Causa tamanha perturbação que se vê frequentemente aquele que passa da miséria à fortuna esquecer-se depressa da sua condição anterior. Daqueles que foram seus companheiros. Que o ajudaram tornando-se insensível, egoísta e fútil. Mas, embora a riqueza dificulte o caminho, não significa que o torne impossível. E não possa vir a ser até um meio de salvação nas mãos daquele que dela sabe fazer bom uso. Tal como certos venenos que restabelecem a saúde quando empregados apropriadamente e com equilíbrio. Quando Jesus respondeu ao jovem que o interrogava sobre os meios de alcançar a vida eterna: desfazei-vos de todos os vossos bens e segui-me. Não pretendia estabelecer como condição absoluta que cada um deva se desfazer do que possui. E que a salvação só se consegue a esse preço. Mas mostrar que o amor possessivo aos bens terrenos é um obstáculo à salvação. Aquele jovem, de fato, julgava-se quite com a lei porque havia cumprido certos mandamentos. No entanto, recua perante a ideia de abandonar seus bens. Seu desejo de alcançar a vida eterna não ia até ao sacrifício de desfazer-se do que possuía. A proposta de Jesus era uma questão decisiva para esclarecer o pensamento do jovem. Ele podia, sem dúvida, ser um padrão de homem honesto perante o mundo. Não fazer o mal a ninguém. Não maldizer seu próximo. Não ser nem leviano, fútil ou orgulhoso. Honrar seu pai e a sua mãe. Mas não possuía a verdadeira caridade. Pois sua virtude não chegava até a renúncia em favor do próximo. O que Jesus quis demonstrar era uma aplicação do princípio: fora da caridade não há salvação. A consequência destas palavras, se consideradas ao pé da letra, em seu exato sentido, seria a abolição da riqueza, por ser prejudicial à felicidade futura. E como causa de incontáveis males na terra. Seria também a condenação do trabalho que a pode conquistar. E isto seria um absurdo, uma vez que reconduziria o homem à vida selvagem. E que estaria em contradição com a lei do progresso, que é uma lei de Deus. Se a riqueza é a fonte de muitos males, se provoca tanto as más paixões e tantos crimes, não é a ela que devemos culpar. E sim ao homem que dela abusa. Como abusa de todos os dons que Deus lhe dá. Esse abuso torna ruim o que lhe poderia ser útil.
é a consequência do estado de inferioridade do mundo terreno. Se a riqueza devesse apenas produzir o mal, Deus não a colocaria na terra. Cabe ao homem fazer dela surgir o bem. Se ela não é um elemento direto do progresso moral, é, sem contestação, um poderoso elemento de progresso intelectual. De fato, o homem tem por missão trabalhar para o melhoramento material da terra. Deve desbravá-la, prepará-la e saneá-la para um dia receber toda a população que sua extensão comporta. Para alimentar toda essa população que cresce sem cessar, é preciso aumentar sua produção. Se a produção de uma região é insuficiente, é preciso procurá-la fora. Por isso mesmo, as relações entre os povos tornam-se uma necessidade. Para facilitá-las, é preciso destruir os obstáculos materiais que as separam e tornar as comunicações mais rápidas. Para os trabalhos das gerações que se realizam no decorrer dos séculos, o homem teve de extrair materiais das próprias entranhas da terra. Procurou na ciência os meios de executá-los com mais segurança e rapidez. Mas, para fazê-los cumprir, necessitava de recursos. A necessidade fez com que criasse a riqueza, assim como ela o fez descobrir a ciência. A atividade exigida por esses mesmos trabalhos aumenta e desenvolve sua inteligência. Essa inteligência que ele, a princípio, concentra na satisfação das necessidades materiais ou ajudará mais tarde a compreender as grandes verdades morais. Sem a riqueza, que é o principal meio de realização das necessidades do homem, não haveria grandes trabalhos. Nem atividades, nem estímulos, nem pesquisas. É com razão que ela é considerada um elemento de progresso. A desigualdade das riquezas é um desses problemas que se procura resolver em vão, desde que se considere apenas a vida atual. A principal questão que se apresenta é esta: porque todos os homens não são igualmente ricos? Eles não são por uma questão muito simples. Porque não são igualmente inteligentes, ativos e laboriosos para adquirir. Nem moderados e previdentes para conservar. Está matematicamente demonstrado que se a riqueza fosse igualmente repartida, daria a cada qual uma parte mínima insuficiente. Supondo-se que essa divisão fosse feita, o equilíbrio seria rompido em pouco tempo. Pelas diferenças de qualidade e de aptidões de cada um. Que se isso fosse impossível e durável, cada um tendo somente o necessário para viver, resultaria na destruição de todos os grandes trabalhos que contribuem para o progresso e bem-estar da humanidade. Que, ao supor que ela daria a cada um o necessário, não haveria mais o estímulo que impulsiona o homem às grandes descobertas e aos empreendimentos úteis. Se Deus a concentra em certos pontos, é para que dali ela se expanda em quantidade suficiente de acordo com as necessidades. Admitindo-se isso, pergunta-se: por que Deus a dá a pessoas incapazes de fazê-la frutificar para o bem de todos? É novamente uma prova da sabedoria e da bondade de Deus. Dando ao homem o livre-arbítrio, quis que ele chegasse, por sua própria ação, a estabelecer a diferença entre o bem e o mal. De tal forma que a prática do bem fosse o resultado dos seus esforços e da sua própria vontade. O homem não deve ser conduzido fatalmente nem ao bem nem ao mal. Porque seria apenas um ser passivo e irresponsável como os animais. A riqueza é um meio de colocá-lo à prova moralmente. Mas como ela é, ao mesmo tempo, um poderoso meio de ação para o progresso, Deus não quer que ela fique por muito tempo improdutiva. Eis porque a transfere incessantemente. Cada qual deve possuí-la para aprender a utilizá-la e demonstrar que uso dela saberá fazer. Mas há uma impossibilidade material de que todos a possuam ao mesmo tempo. Se todas as pessoas a possuíssem, ninguém trabalharia e o melhoramento da terra sofreria com isso. Essa é a razão de cada um possuí-la por sua vez. Desta maneira, aquele que hoje não a tem, já a teve ou a terá em uma outra existência, e outro que a tem agora poderá não ter mais amanhã. Há ricos e pobres porque Deus, sendo justo como é, determina a cada um trabalhar por sua vez. A pobreza é para uns a prova da paciência e resignação.
A riqueza é para outros a prova da caridade e a abnegação. Lamenta-se com razão o péssimo uso que algumas pessoas fazem de suas riquezas. As vergonhosas paixões que a cobiça desperta. E pergunta-se: Deus é justo ao dar a riqueza a tais pessoas? É claro que se os homens tivessem apenas uma existência, nada justificaria tal repartição dos bens da terra. Entretanto, se ao invés de limitar sua visão à vida presente, considerar o conjunto das existências, vê que tudo se equilibra com justiça. Você está ouvindo Direto ao Ponto, uma realização do grupo Os Mensageiros. Numa palestra que assisti, o expositor afirmou que aquelas situações mais difíceis enfrentadas pelas pessoas seriam reflexos do passado. Se é correto o que disse, por que esquecemos o passado? Se a reencarnação objetiva o progresso do ser, não seria melhor ele se lembrar o porquê de suas dores e sofrimentos? É sem razão que se aponta o fato de o espírito não se lembrar de suas vidas anteriores como um obstáculo para que ele possa tirar proveito das experiências que nelas viveu. Se Deus julgou conveniente lançar um véu sobre o passado, é porque isso deve ser útil. De fato, essa lembrança provocaria inconvenientes muito graves. Poderia, em alguns casos, nos humilhar muito ou ainda excitar nosso orgulho. E por isso mesmo dificultar nosso livre-arbítrio. Em outros casos, ocasionaria inevitável perturbação às relações sociais. Muitas vezes o espírito renasce no mesmo meio em que já viveu. E se encontra relacionado com as mesmas pessoas a fim de reparar o mal que lhes tenha feito. Se reconhecesse nelas os que odiou, talvez seu ódio se revelasse outra vez. E sempre se sentiria humilhado diante daqueles que tivesse ofendido. Para o nosso aperfeiçoamento, Deus nos dá precisamente o que necessitamos e nos é suficiente. A voz da consciência. E nossas tendências instintivas. E nos tira o que poderia prejudicar-nos. O homem traz ao nascer aquilo que adquiriu. Nasce como se fez. Cada existência é para ele um novo ponto de partida. Pouco importa saber o que foi. Se está sendo punido, é porque fez o mal. Suas más tendências atuais indicam-lhe o que deve corrigir em si mesmo. E é nisso que deve concentrar toda a sua atenção. Já que o que for completamente corrigido, nenhum traço deixará. A voz da consciência o adverte do bem e do mal. E para que tome boas resoluções. Ele dá as forças para resistir às más tentações. Além disso, esse esquecimento acontece apenas durante a vida corpórea. Ao voltar à vida espiritual, dependendo de sua evolução e da passagem do tempo, o espírito readquire a lembrança do passado. Trata-se apenas de uma interrupção momentânea. Tal como acontece na vida terrena durante o sono. E que não nos impede de lembrar no dia seguinte o que fizemos na véspera e nos dias anteriores. Mas não é apenas depois da morte que o espírito recobra a lembrança do seu passado. Pode-se dizer que ele nunca a perde. A experiência prova que quando encarnado durante o sono do corpo, ele goza de uma certa liberdade e tem consciência dos seus atos anteriores. Ele sabe porque sofre e da justiça desse sofrimento. Assim, ele pode adquirir novas forças nestes instantes do sono do corpo, da emancipação da alma. Desde que saiba aproveitar esses momentos dos quais guardará uma leve lembrança que se apagará durante o dia, para não lhe causar sofrimento e não prejudicar suas relações sociais. Direto ao ponto em 1 minuto. Quem vive a se queixar é um espinheiro humano. Quem é frio ante a vida guarda gelo mental. Quem ensina e não faz, lembra um alto-falante. Quem ouve a tentação, cai onde julga erguer-se. Quem não sabe o que quer, parece folha ao vento. Quem esquece as ofensas, está livre do mal.
Muito bem, meus amigos, meus irmãos, direto ao ponto de hoje nós estamos aí observando as questões associadas às nossas ações. Por que se queixar? Gostamos de espinetar as pessoas que estão ao nosso redor? E porque também somos tão frios de uns para com os outros? Parece até que guardamos dentro de nós uma espécie de gelo mental. Mas falar e não fazer é a mesma coisa que um alto-falante que não tem condições e nem capacidade nenhuma de executar aquilo que ele mesmo está clamando com as suas vozes. Muito bem, mas por que damos tantos ouvidos à tentação? Muitas vezes nós estamos ligados a ela, como o cavalo está ligado ao seu próprio alimento. Se dessemos um prato de pérola para um animal, jamais ele teria qualquer importância para ele. Mas se dermos um prato de pérolas para um ser humano, obviamente ele ficaria tentado a transformar isso em recursos amoedados. Muito bem, os nossos irmãos espirituais estão mostrando para a gente que nós podemos cair aonde mesmo achamos que estamos erguidos. Bom, por fim vão falando que as pessoas precisam saber o que querem, porque senão vamos em direções que não queremos, somos soprados para caminhos obscuros. E esqueçamos as ofensas, porque se formos verdadeiramente inteligentes, vamos nos livrar do mal, esquecendo as ofensas que nos fazem. Palavras finais. O Grupo Espírita Os Mensageiros é uma entidade dedicada à difusão da mensagem espírita, sobretudo as recebidas pelo médium Francisco Cândido Xavier, e atua de forma absolutamente gratuita, tanto no Brasil como no exterior. Publica também o jornal Os Mensageiros. O Grupo Espírita Os Mensageiros tem também o seu braço social, a AME, que mantém atividades sociais no Glicério e em Carapicuíba, além de Piedade. Venha conhecer-nos. Escreva-nos para se inteirar das demais atividades do grupo, enviando-nos sua correspondência para a Caixa Postal 522, CEP 01031 970, São Paulo, São Paulo, ou pelo endereço eletrônico mensageiros@mensageiros.org.br. Escreva, enviando-nos suas dúvidas, manifestando comentários ou opiniões. Na próxima semana convidamos você para irmos direto ao ponto.